Ó, Rogério Marinho já está aqui conosco, daqui a pouco começa a conversar. Tem 30 dias que o Rogério Marinho veio aqui. Quando ele veio no início do recesso, ele esteve aqui, agora está finalizando, vai voltar para Brasília, está passando aqui de novo. Antes da gente conversar com o Rogério Marinho, uma manobra feita pelo governo Lula no ano passado e o atraso na votação do orçamento deste ano ameaçam o pagamento do auxílio gás aos beneficiários do programa neste mês de janeiro. O primeiro repasse está previsto para fevereiro, mas o executivo só reservou 600 milhões de reais para a política este ano, bem abaixo dos 3 bilhões e 400 milhões de 2024. Há um corte aí de mais de 5 vezes do orçamento do auxílio gás. Além disso, sem aprovação da proposta orçamentária, o governo só pode executar o equivalente a 1/12 dos recursos já programados. Significa que só pode gastar 100 milhões de reais até fevereiro, valor insuficiente para honrar a primeira parcela do programa, 100 milhões de reais. O auxílio gás garante um repasse bimestral às famílias de baixa renda, no valor equivalente à média do preço nacional de referência do botijão de gás. O desembolso soma entre 570 milhões e 600 milhões a cada 2 meses. Rogério Marinho, a primeira pergunta. Opa. Você, como líder da oposição no governo do Senado, você como estudioso do orçamento e da política econômica, você tem acompanhado essa questão do auxílio gás? O governo está acusando a questão que o Congresso não votou orçamento e não teria aí como ter o dinheiro disponível? Bom, primeiro agradecer aqui o retorno ao programa. Daqui a pouco os meus centenas de admiradores aí, 10 admiradores aqui vão começar a bombar aqui na nossa página aí. Um abraço para todos vocês, feliz com a audiência, né? Agradecer aqui a Luísa, a Tiago, a você, Bruno. Nós estamos aqui com um pouco menos de 30 dias aqui, 20 e poucos dias, né, do início do mês de janeiro, e as perspectivas para o ano de 25 não são muito boas no campo da economia, né? Essa questão do orçamento, né, eu sempre que venho falo muito da economia aqui, talvez assim de uma forma mais carregada, né, e a gente começa o ano, a gente quer desejar a todos, né, que esse seja um ano melhor do que o ano anterior, né, que se renova as esperanças, que a gente tenha menos sustos, né? Mas as perspectivas não são boas e o governo deliberadamente não votou o orçamento. Não foi, o governo que não teve foi o Congresso que não quis votar o orçamento. Houve um acerto entre os líderes do governo e a base, né, para não votar no orçamento. E uma maneira, inclusive, para que o governo tivesse algum respiro do ponto de vista fiscal. Porque na hora em que não se vota o orçamento, ou se votou a lei de diretrizes orçamentárias, é possível se operar o orçamento na razão ou na proporção de 1/12 do ano anterior. Então é chamado duodécimo, que a gente chama, né? Então o governo, na verdade, ele represa os investimentos e os gastos públicos, porque se o orçamento for votado em março, provavelmente, né, você só vai ter a liberação do cronograma físico-financeiro em abril, então você só começa a trabalhar o físico-financeiro em abril, maio. Então o governo, ele, como sempre, depois daquela entrevista que o Haddad deu, histórica, né? Eu acho que é uns 3 dias atrás na CNN, a culpa é de Bolsonaro, a culpa é da desinformação, a culpa é da comunicação do governo, a culpa é do fake news. De Paulo Guedes. De Paulo Guedes, só quem não tem culpa é quem já está há mais de 2 anos no governo, né? Então, Rogério, infelizmente... o presidente Lula... Saíram 3 pesquisas nos últimos 10 dias mostrando uma desaprovação maior do que 50% do governo. Pesquisa Atlas. Do Lula, né? Do governo Lula. Pesquisa Quest e o Poder, Data 360, que inclusive tem um artigo seu hoje no site. Mas ele hoje, Lula hoje, segunda-feira, ele disse que quer que o Brasil mantenha, após 2026, um processo democrático. E diz querer eleger um governo para continuar essa pegada democrática do governo dele e também de desenvolvimento, né? Ele diz que é preciso deixar essa vontade em alto e bom som para que a população brasileira entenda que a democracia continue prevalecendo. Aspas. Nós precisamos deixar em alto e bom som que queremos eleger um governo para continuar o processo democrático desse país. Nós não queremos entregar esse país de volta ao neofascismo, ao neonazismo e ao autoritarismo. E nós precisamos deixar em alto e bom som que queremos eleger um governo para continuar o processo democrático desse país. E aí repetiu de novo, que não quer o neofascismo, o neonazismo. Você acha que esse discurso de Lula
essa narrativa de Lula ainda está fazendo efeito devido à falta de entrega da sua gestão, a falta de entregas, inclusive, do que ele prometeu em campanha em 2022 e dos péssimos resultados econômicos de 2024? Você acha que isso alimenta o militante que gosta dele, do PT, da esquerda, ainda continuar em lança nas redes sociais? Eu acho que é o que sobra para Lula, né? O que resta para Lula, né? Eu até recomendo, vou fazer aqui um marketing aqui, né? Eu escrevi hoje, quer dizer, há uma semana atrás, foi publicado hoje no Poder 360, é um artigo que eu acho que responde de uma forma mais ampla a essa pergunta, essa indagação que você me faz. O título é Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Essa é a estratégia que a esquerda e o PT têm ao longo das últimas dezenas de anos utilizado historicamente no mundo inteiro, né? É a técnica, trazendo aqui para o nosso cotidiano, do batedor de carteira, né? Então ele rouba uma carteira de alguém e, para desviar a atenção dele, ele sai gritando pega ladrão com a carteira do cidadão no bolso. Então, autoritarismo, né? O nosso governo, por exemplo, propôs o controle das mídias sociais, ou a censura prévia, ou que os jornalistas fossem calados, ou se exilar adversários políticos, né? Fascismo é o controle do Estado, é bom as pessoas consultarem a história, é o controle do Estado sobre os meios de comunicação, é entender que a economia ela deve ser gerida apenas pelo poder centralizador, é impedir que as pessoas tenham opiniões diferentes, é uma tese do partido único, que o único partido que presta, né, a única ideologia que pode ser levada em prática é a dele, ou seja, não se admite a discussão que uma democracia liberal apresenta, né? Um país em que as liberdades individuais estão sendo gradativamente retiradas, e é aquela tese do sapo que está numa bacia de água morna que vai fervendo aos poucos. Então o brasileiro está sendo gradativamente purgado, retirado das suas liberdades individuais, e não está sentindo. Então você hoje tem medo, por exemplo, e virou crime você questionar o processo eleitoral. Nós vimos agora recentemente o aparelhamento da máquina pública para perseguir adversários políticos, a AGU querendo entrar com uma ação na Polícia Federal contra alguém que questionou a política pública. É você pegar a Globo, só para concluir aqui, que é o porta-voz oficial, né, através dos seus representantes desse governo, a Eliane Cantaeda, vou dar o nome aos bois, dizer, olha, falar mal de uma política pública é crime. Que país é esse? Né? Então, se ele quer perpetuar esse tipo de situação, nós estaremos aqui para trabalhar contra, para desmascará-lo, para impedir que essa farsa, né, continue no nosso país, porque ter visão diferente da política é extremamente salutar, saudável, tanto na área econômica como na área social. Agora, impedir que as pessoas possam fazer o debate, criminalizar e desumanizar a oposição é o que o senhor Lula tem feito historicamente, e agora parece que ele perdeu qualquer prurido, qualquer pudor. Despiu-se da sua máscara. Fazer você uma pergunta com 3 vertentes. A AGU para a ameaça pública e chantagem contra a Meta. Ela tem sido instrumentalizada. A Polícia Federal sendo acionada para uma polícia particular do senhor Alexandre de Moraes, uma gendarmeria. Investigar uma fake news do deputado Nicolas Ferreira. Parlamentares de esquerda dos 2 partidos que acionam o nosso judiciário, principalmente do PSOL e do PT, indo claramente, fazendo vídeos, dizendo que também vão entrar na justiça contra o vídeo do Nicolas Ferreira. Eu queria que você falasse sobre essas 2 coisas, o vídeo especificamente do Nicolas Ferreira, e se tudo está usando o poder de polícia, no caso a PF, e a nossa Advocacia Geral da União, para constranger, para entrar com ações contra empresas privadas ou contra pessoas públicas que não estejam alinhadas no pensamento de quem está no governo. Essa é a grande verdade. Olha, nós estamos vendo um momento de tantas inovações do ponto de vista de forma como o poder está se comportando, que independente da questão ideológica. Aqui eu vou me dirigir àqueles que pensam diferente de mim e fazer um breve paralelo, né? Veja, no governo do presidente Bolsonaro, eu fui o coordenador, né, o condutor do processo da reforma previdenciária. Eu devo ter colecionado, que nós contratamos uma consultoria nesse sentido, talvez uns 50 mil
a 70 mil notícias diferentes desacreditando essa ação, que era uma ação do governo. Das formas mais torpes que você possa imaginar, né? Mas faz parte da luta política. Não, isso é um processo natural. Se você é adversário, você vai desqualificar quem está lá no poder. E claro que nós esperamos que os argumentos que sejam utilizados sejam argumentos críveis, mas você não pode calar a boca das pessoas. Vai ter alguém que vai desqualificar da pior forma possível, mas tem pessoas que podem desqualificar com mérito. Então você querer criminalizar a oposição, criminalizar uma opinião, criminalizar uma crítica que pode ser feita legitimamente contra uma ação de uma atividade pública que necessariamente tem que estar sob escrutínio da população, isso é a antítese da democracia. É o outro lado. Então, eu acho que as pessoas têm que estar atentas a isso, independente do seu posicionamento político. Quem acha que o governo Lula vai bem, que deve continuar, muito bem, defenda. Quem acha que não deve continuar, critique, faz parte do processo. Agora, você usar a AGU da maneira como está sendo utilizada, para constranger, para perseguir, para se transformar de fato, como hoje ela se encontra, como uma espécie de Ministério da Verdade, que tem sobre o alvitre dela a petulância de dizer o que é certo e o que é errado, não de acordo com a lei. Por exemplo, por que é que a meta está sendo questionada se ela vai mudar os critérios de checagem ou de, como é que chama? Uma pré-autorização que é feita. Tem duas formas diferentes. Hoje eles contratam a empresas que fazem uma espécie de censura prévia para saber se aquilo pode ou não pode ser publicado. E ela quer ficar com nota de comunidade, ou seja, você vai lá e faz sua crítica e eles põem. Onde é que está dizendo na lei que é obrigado? Qual é a lei? Me expliquem que está dizendo que é obrigado o cara ter essas agências de checagem, as empresas. Não existe isso na lei. Não existe censura prévia na lei. Mas agora o governo Lula entendeu que, como está agredindo o status quo, porque quem é sistema hoje no Brasil é o governo Lula. São os grandes meios de comunicação que estão incomodados, porque hoje a comunicação não é mais verticalizada. Ela é horizontalizada. Todo mundo tem o direito de opinar, de discutir, de criticar. E isso incomoda muito esse pessoal que tem esse viés autoritário, totalitário. Aí sim, isso é fascismo, Lula. Aprenda com a história. A gente vai falar de política? Não, vamos dar uma pausazinha para dizer que o TikTok anunciou que está de volta lá nos Estados Unidos, né? Ficou 12 horas fora. Após Elon Musk aconselhar Trump, dizendo que isso não era inteligente, o que de fato é. Trump voltou atrás e disse que o TikTok está liberado. Aliás, o mundo não se falando outra coisa, a não ser na posse do Galego do Alecrim, daqui a pouco, né? Ele já chegou no Capitólio. Oficialmente, daqui a pouco, o Biden concedeu uma série de perdões a personalidades ligadas a Donald Trump, principalmente aquelas que têm mandato ou que tinham mandato ou que fizeram parte da campanha de Donald Trump em 2020, né? Em 2021, concedeu uma série de perdões e se espera que Donald Trump, num dos primeiros atos dele, também conceda perdão a muitos daqueles que invadiram o Capitólio em janeiro de 2021, não é? Já é esperado lá pelos analistas políticos americanos que entre essas 100 medidas que ele já assinou, além da questão da deportação, incentivo às empresas americanas, tributação maiores aos exportadores chineses, e está nesses 100 medidas que ele diz que será o maior dia da história, um primeiro maior dia da história de um presidente dos Estados Unidos, está também o perdão a muitos de que invadiram o Capitólio. A moeda americana no mundo todo sobe nesse momento, as bolsas americanas sobem muito, e todas ações relacionadas às empresas americanas nesse momento também sobem no mundo todo, Luiz Henrique, porque a expectativa é de um presidente que fale e as pessoas respeitem, mesmo não concordando com os posicionamentos dele, mas de longe não vinha acontecendo isso com Joe Biden. Você tem menos imigração e menos imposto, o que se espera do governo Trump. Ele chega à Casa Branca, obviamente, liderando um processo de mudança que é impressionante. As urnas nos Estados Unidos falaram alto em bom som, que querem um país que seja primeiramente voltado para si mesmo.
Então eu não tenho dúvida. Agora, em relação à questão da imigração, eu tive cuidado de ver, o que se propõe é 1 milhão de deportações, mas os primeiros que deverão sofrer isso são aqueles que têm histórico criminal e que a própria justiça diz que eles têm que voltar para o país deles. Então isso deve representar algo como 4 milhões. Eu tive cuidado de ver, são 38 mil brasileiros que estão nessa situação entre histórico criminal no país ou com ordem judicial. Ele deve mexer nas tarifas, é uma guerra em curso em relação... No que diz respeito ao Brasil, é importante lembrar que, embora ele tenha taxado aço e alumínio no seu outro governo, a gente exporta para os Estados Unidos, é uma diferença em relação ao que se exporta para outros países. Então a gente tem um mercado, você tem manufatura indo para os Estados Unidos. Então, se o presidente americano tentar agora aumentar em muito essas tarifas, ele pode ocasionar no seu próprio país, ele pode colher inflação, aumento de juros. Então acho que o mercado brasileiro não está tão preocupado em relação a isso. Agora, no que diz respeito a questões ambientais, e aí não tenha dúvida que isso é um embate direto com o governo Lula. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senador Rogério Marinho. Só um minutinho, a gente vai entrevistar com o senador na volta do intervalo. Eu queria que o Tiago comentasse logo Tem muita aí. coisa de falar de Trump, Trump, eu acho que a semana inteira a gente vai... Mais um dado que hoje, nesse evento que Lula falou lá no Planalto, na reunião com os ministros, disse que não quer briga com os Estados Unidos. Perguntado sobre a posse de Donald Trump. É doido. Ele tá certo. Falar isso. Perguntado sobre a posse de Donald Trump, ele disse que não quer briga com os Estados Unidos e que espera que os Estados Unidos continuem sendo um parceiro histórico do Brasil. Isso. Eu acho que aí nesse caso o Lula acerta porque ele vai apelar pelas relações históricas que os Estados Unidos têm com o Brasil e deixar de lado essa coisa de dicotomia, da polarização da direita com a esquerda, que de fato realmente eles não vão se bater. Haja vista que você tem, por exemplo, representantes do parlamento brasileiro na posse de Donald Trump que são representantes dessa direita, né? Tiago, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir Bolsonaro de ir e não aceitar o recurso dele, indo o filho dele, Eduardo Bolsonaro, indo a esposa dele, Michele Bolsonaro, estando ontem no jantar de gala oferecido ao presidente, estando ontem nos eventos ligados principalmente aos partidos republicanos, estando hoje na posse, sendo cumprimentados por outros chefes de estados. Você acha que a decisão de Alexandre de Moraes ela foi boa ou ruim para Bolsonaro? Não, eu acho que ela foi correta dentro do ponto de vista jurídico. Politicamente? Não, eu acho que se fosse Bolsonaro seria muito maior. Eu não tenho dúvida, BG. Eu acho que não seria capitalizado, por mais que vá Eduardo Bolsonaro, que vá Michele, não é Bolsonaro. A grande figura do bolsonarismo é o Bolsonaro. Então, ele não indo, eu acho que você não capitaliza tanto, mesmo que vá Michele, que for o maquiador, que vá Eduardo Bolsonaro e os outros parlamentares brasileiros com recurso público, não é isso daí, eu acho que não chega perto do que seria Bolsonaro. Haja vista, por exemplo, o Milei lá entrou, foi... Mas minha pergunta não foi essa. Minha pergunta, politicamente, para o ex-presidente Bolsonaro, a decisão de Alexandre de Moraes prejudicou ou favoreceu ele? Eu acho que prejudicou. Seria fantástico se ele fosse. Rapaz, eu acho que favorece muito o discurso do ex-presidente Bolsonaro, que obviamente coloca mais um capítulo nessa história sobre perseguição. Na verdade, o que precede uma análise disso, a gente até disse isso aqui na semana passada, BG e Tiago, é o fato do seu passaporte ser devolvido. Isso, do ponto de vista jurídico, a discussão é essa, mas por que o ex-presidente tem o seu passaporte recolhido e, obviamente, o que impede de se deslocar para um outro país? É a natureza jurídica dessa medida tomada lá atrás, é por isso que o ex-presidente faz a consulta ao ministro, não é a primeira vez que o ministro nega uma viagem do ex-presidente Bolsonaro. A grande estrela, nos últimos 48 horas lá, de fato, representando a América Latina, é o presidente Milei. Ele foi ovacionado, são muitos acontecimentos nessa posse. Hoje à noite serão 3 bailes que tradicionalmente o presidente vai, enfim. E ontem, numa festa de gala, realmente, a ex-primeira-dama se fazia presente com o A minha opinião é que a decisão de Alexandre de Moraes favorece muito, é óbvio. Politicamente, Jair Messias Bolsonaro, e muito, porque mostra cada vez mais aquela fotografia de perseguidor do ministro. E aí, o grande lance de Trump, você veja como o mundo capota, né? Foi a banda Village People, ontem no jantar, cantando a IMCA e Macho Man, porque era uma banda que proibiu o Trump de usar as músicas dele na campanha. Só um detalhe aí. Um dos fundadores, na verdade, permitiu, BG. Eu vou dizer por quê. Porque ele entendeu que se a música fosse utilizada, isso aumentaria o quê? Uma série de shows, direitos autorais. Não, mas
Primeiro, caso, acho que o Village People você tem que analisar sob a égide da questão específica da LGBTQI+, porque é uma banda que surgiu na década de 70 e é uma banda que alguns dos componentes não tenham se declarado gays, mas ela faz sucesso com a comunidade gay. Ela representa a comunidade gay desde sempre. Isso é uma... Simbolicamente. Mas o que é que eu quero dizer sobre isso? É que houve a polêmica e teve ali o início de uma proibição dele utilizar música, depois foi permitido eles utilizarem, e agora a banda completa se apresentou ontem. Isso, inclusive caracterizados por índios, LGBTs. Foi muito simbolismo. Porque na verdade foi a Beyoncé que proibiu a utilização. E Bruno, você me permite rapidamente, eu sei que a entrevista verá a seguinte, mas é um assunto importantíssimo. Essa questão da proibição do Alexandre de Moraes, e aqui eu vou ser assertivo, mostra claramente que ele não tem nenhuma parcialidade na condição desse processo. Me desculpe quem pensa o contrário, mas se você fizer uma analogia recente, em 2020, Lula condenado em segunda instância, por corrupção, condenado em segunda instância, foi autorizado pelo mesmo STF para viajar para a Etiópia, foi autorizado a viajar para a Europa. Condenado. O presidente Bolsonaro sequer tem ainda como é que se chama? A denúncia feita pelo Ministério Público. Existe um inquérito na Polícia Federal. O presidente Bolsonaro, ele foi à posse de Milei e voltou para o Brasil. Em 23, o presidente Bolsonaro esteve nos Estados Unidos todo mês de janeiro de 2023. Tá? Então, esse negócio de risco de fuga, se ele quisesse fugir, teria fugido. O que mostra é uma clara tendência de pré-julgamento, porque na cabeça de todo mundo que está assistindo, não existe nenhum motivo de não se dar essa autorização. E o presidente ganhou muito, porque toda a mídia internacional repercutiu. Se ele tivesse estado lá, era mais um. Então, todos os grandes jornais internacionais repercutiram e se mostrou muito claramente que há aqui uma perseguição contra um espectro político personificado por Jair Bolsonaro, que o sistema não tolera e não vai permitir que ele seja candidato de novo. Vamos trabalhar para isso acontecer. Na volta do intervalo a gente vai falar de política local, de eleições em 2026. Vamos lá. Estamos apresentando Meio-Dia RN. 96fm.com.br 96fm.com.br. Informação, credibilidade, opinião. Todo o tempo, o tempo todo. Verão Super Show. Como é bom veranear junto de norte a sul com a família Potiguar. Pertinho da sua casa que você vai encontrar tudo que você precisa, é tempo de economizar. Sabor, digitou, economizou. Vem que vai ser super, vem que vai dar show. Com família show tem ofertas pra você. Cuida, vida, baixa o app aí, bebê. Voltamos a apresentar Meio-Dia RN. Hora certa 96. Oferecimento: a solução para amenizar este calor você encontra na Natal Service. Tudo em refrigeração para a sua casa e para o seu negócio. Ligue agora, 3311-0011. 1h15, estamos de volta. Janeiro é sinônimo de praia, verão, veraneio e tempo de curtir esse sol que faz em nossa cidade. E para isso, chegou o Verão Uniclube. Aproveite descontos de até 30% em produtos como moda praia, protetores solares, óculos e bronzeadores. E tem mais, frete grátis para Natal e região metropolitanas em compras entregues pela Natal Cop. Corre e aproveite os descontos no uniclube.com.br. Comece o ano com economia e praticidade. uniclube.com.br. É muito bom comprar aqui. Investir na sua saúde hoje é garantir um amanhã mais saudável e feliz. A Benéficos Corretora acredita que cuidar de você é uma das maiores demonstrações de amor. Com plano de saúde completos e acessíveis, você pode focar no que realmente importa. Viver bem. Não deixe para depois. Entre em contato com a Benéficos agora mesmo no 4000-2221, 4000-2221. Comece a investir na sua saúde. A Benéficos é minha corretora, Luiz Henrique. Posso falar da Vox to You, meu querido? Vai, cara. Foi um sucesso, Vox Kids e Teens na semana passada, com adolescentes e crianças lá na Vox Cidade Verde. E nós estamos ultimando os preparativos para as novas turmas que começam essa semana e na próxima. E ainda tem vaga, sim. Você pode fazer Vox em Caicó, em Mossoró, aqui em Cidade Verde ou em Natal, porque não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom. E um dos vetores que
te levam a esse tipo de percepção é a forma como você se comunica. Não basta saber tudo aqui se você não sabe se comunicar. Então você que está vendo a gente agora e quer aproveitar as nossas promoções, é só ligar para o 994536666, 994536666, ou acessar no Instagram, @Vox2U, Mossoró, Caicó e Natal. Diz que ouviu no BG que tem desconto para os nossos cursos que começam esta semana. Vamos voltar lá com a entrevista com o Rogério Marinho, mas antes, rapidamente, substituído na Secretaria de Comunicação por Sidônio Palmeira, o Paulo Pimenta, o ex-ministro, promoveu o namorado da própria filha dentro do quadro de funcionários da pasta. João Pedro Dias trabalha desde maio de 2023 na Secretaria de Estratégia e Redes Sociais, na SECOM, entrou com salário de 6.200 e agora, no apagar da luz, quando ele deixou a secretaria para ser substituído, elevou o salário dele para R$11.300 na SECOM, papai. Ele é conhecido na SECOM como o genro do Pimenta. É o famoso certo? Sogrão, né? Aí tá certo. Tem sogrão. Sogrão bom é assim, papai. Olha. Ai, sorte. Viu? Olha, Dilma custou R$1.900.000. Hã? Na política tem disso. Dilma Rousseff, a nossa poste, custou R$1.920.000, Tiago Medeiros, ao governo brasileiro em 2024. Ela mora na China, não é? E o ano passado custou ao governo brasileiro R$1.920.000. A cifra faz parte ela é líder no ranking, né, de ex-presidentes da República que mais custaram os cofres públicos da União, segundo dados disponibilizados pela Casa Civil. Ela é presidente desde abril de 2003 do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do Cifre, do BRICS. E o valor de R$1.920.000 se refere aos gastos com salário, manutenção e benefícios de equipe dela, pago pelo governo brasileiro. Perfeito. Isso é o mais estarrecedor. Entender que nós pagamos a estadia da ex-presidente, cujo seu mandato até agora me parece que a única menção. É porque ela exerce o cargo, né? Agora, não é porque ela está querendo morar lá, né? O BRICS disse que queria uma moeda própria. O presidente da República defendeu essa tese, no que será, obviamente, que já foi questionado antes, até mesmo antes da posse. O presidente Trump, que toma posse hoje, disse: olha, não vem com essa história de moeda própria, não. Tá? Ou é o dólar ou não vai ser. E aí é uma das grandes brigas que a gente pode herdar desse pensamento do Banco dos BRICS. É estarrecedor, mais de 1 milhão. Rogério Marinho, política local. Vamos lá. Nós publicamos uma pesquisa semana passada que mostra a governadora do estado, Fátima Bezerra, com quase 75% de reprovação em Natal. Mostra mais. Mostra que quase 65% dos natalenses que responderam à pesquisa Consulte querem votar na oposição a Fátima Bezerra e na oposição à esquerda. Inclusive a grande maioria se dizendo conservadora. Você deu declarações em entrevista na 98 FM que a oposição em 2026 não vai cometer o erro da oposição em 2022, que ela deverá caminhar unida. Para isso, você não coloca só seu nome, como coloca também do ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, e do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Os contatos com Alisson e Álvaro estão acontecendo? Está tudo Lady Laura novamente? E qual a perspectiva para 2026? Bom, primeiro eu acho que há uma responsabilidade muito grande de quem exerce um mandato e tem papel natural de liderança aqui de forças políticas, de entender que o Rio Grande do Norte precisa voltar a gerar expectativa, né, a gerar esperança no coração dos potiguares. Nós somos um estado que, se nós compararmos com a Paraíba, não vamos comparar com o Ceará, porque é uma covardia, né? Mas nós somos um estado que ficamos no tempo, perdemos essa corrida. João Pessoa, quando se compara a Natal, né, mostra o que é que pode se fazer de políticas públicas atreladas com o governo do estado, com um projeto de coletivo, né, que permita o desenvolvimento, que permita a geração de emprego, de riqueza, né, de renda para a população. Então, acho que não adianta apenas você criticar. O diagnóstico todos nós conhecemos, que a infraestrutura está muito ruim, que os serviços públicos são sofríveis, né, que a população está desesperançada, que a nossa educação está pontuando nos últimos lugares, que os hospitais regionais estão destroçados. Tudo isso a gente sabe. Mas o que é que a gente apresenta como alternativa? Então, além da questão da união, a responsabilidade de se construir um projeto, Bruno. Né? Um projeto que se contrapõe a isso. E é isso que nós vamos fazer a partir do mês de março. Primeiro,
todos aqueles que têm essa consciência e sabem da necessidade de mudarmos o Rio Grande do Norte serão bem-vindos dentro de um projeto que nós pretendemos que seja o mais abrangente possível. Os nomes que foram colocados por você, além do senador Stevenson, são aqueles que pontuam como possíveis candidatos majoritários em 2026 do nosso campo, né? O senador Stevenson, eu tenho conversado muito com ele, mostrado a ele da importância, né, que ele tem hoje no cenário nacional pela sua independência, pela sua resolutividade, pelos resultados que ele tem trazido pelo Rio Grande do Norte, pela maneira como ele amadureceu na sua atividade como parlamentar, os seus primeiros 4 anos muito como outside, né, como alguém que era o antissistema, mas que fazia um trabalho assim com muita legitimidade, com muita transparência e com muita conexão com um grupo de eleitores que o levaram ao Senado da República. Mas nesse segundo mandato ele claramente amadureceu e cresceu politicamente, começando a conversar com os agentes públicos, os prefeitos, fazendo uma política que lhe dá uma envergadura e hoje mostra que é alguém que, se for candidato a governador, se for candidato a senador, é muito competitivo. Mas eu tenho falado com ele da importância dele manter a sua postura como senador da República. Claro que, se ele entender que deve agir diferente, a gente vai estar juntos, nós temos um compromisso de estarmos do mesmo lado, né? Eu serei candidato contra ele, nem ele contra mim. Eu só poderia ser candidato ao governo. Ele tem 2 alternativas, ao Senado e ao governo. Em relação ao prefeito Alisson, ele foi muito importante na minha campanha em 2022. Da mesma maneira, eu ajudei muito a administração de Mossoró. Hoje, só para exemplificar, a obra mais importante de infraestrutura de Mossoró foi viabilizada graças ao trabalho que estivemos à frente do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é essa obra que vai linkar as 2 BRs, vai integrar de fato a cidade de Mossoró, vai dar uma outra feição a Mossoró, né? Passado o processo eleitoral, por uma questão partidária, ele entendeu que deveria caminhar numa candidatura que não coube o PL. Nós apresentamos uma candidatura diferente. Ele foi reeleito com quase 78%, 77% dos votos de Mossoró. É um prefeito extremamente bem avaliado, é um rapaz novo na idade, mas já tem aí uma vida pública longeva, né? Deputado estadual, prefeito pela 2ª vez da 2ª maior cidade do estado. Você tem falado com o Alisson, Rogério? Conversei da última vez com ele na posse do desembargador Eduardo Rocha. Falaram sobre 2026? Não, conversamos sobre amenidades, ele sabe que a gente está à disposição para conversar. Então, no momento oportuno, a gente vai conversar e ele é muito bem-vindo no projeto. Agora, o prefeito Álvaro, eu estive com ele ontem, inclusive, né? Nós vamos estar de novo na quarta-feira, temos conversado de forma mais amildada, ele sabe do trabalho que fizemos em conjunto para ajudar a cidade do Natal. Eu gosto sempre de frisar que Natal merecia esse reconhecimento. Talvez tenha sido o período em que houve o maior número de inversões financeiras na cidade do Natal para obras estruturantes, e a gente fala aí da questão da Ridinha, da urbanização das praias, da engorda de Ponta Negra, da recuperação da Pedra do Rosário, toda aquela área de urbanização, do pontilhão ali entre Cidade Nova e Cidade Satélite, de mais de 300 ruas calçadas e urbanizadas e drenadas na zona norte da cidade do Natal. Então, Álvaro deixa a Prefeitura de Natal com um grande acervo de obras, com um legado, com alguém que tem hoje legitimidade, estatura e experiência política para almejar, né, um posto importante e relevante na política do estado do Rio Grande do Norte, e é alguém certamente que é muito importante nessa armação. Agora, para ganhar a eleição, tem que estar juntos. Nós temos que estar juntos, temos que estar despidos, né, de vaidades pessoais e entendermos da nossa responsabilidade com o Estado, não apenas a crítica, mas a construção de um projeto que é o que a gente vai começar a fazer em março. Eu vou percorrer o Rio Grande do Norte pelo PL, vamos passar 6 meses percorrendo o Estado, levantando as dificuldades em loco, conversando com as pessoas e apresentando um projeto que nós pretendemos que seja fechado por esse grupo. Você está dizendo, você vai rodar tomando a frente desse projeto, mas levando ou conversando com essas pessoas? Sim, mas o PL vai ter um projeto. Eu sou líder de um partido, presidente de um partido, sou secretário-geral do PL a nível de país, sou líder da oposição no Senado. Então eu tenho uma responsabilidade de fazer com que o nosso partido, né, ele seja um protagonista desse processo e seja um partido propositivo. É o que a gente vai fazer, conversando com os atores políticos. Ninguém ganha eleição sozinho. Nós temos aí o deputado Benny Leocádio, que é um extraordinário parceiro nesse processo, deputado João Maia, deputado Robson Faria, que não fazem parte do nosso partido. João Maia, Robson no caso faz ainda, mas já está indo para um outro partido, mas são todos aliados relevantes, importantes, essenciais. A eleição da FEMURNE
foi um simbolismo de eleição, situação e oposição no Rio Grande do Norte? Olha, eu fiquei muito preocupado com o processo, porque todos sabem da minha amizade, do meu relacionamento, da minha parceria política e pessoal com o Babá desde 2006. E eu tive o cuidado de deixar ele muito à vontade nesse processo, porque eu entendia que era uma questão que era feita aos prefeitos. Mas nos últimos 30 dias eu fui engolfado no processo eleitoral como se eu fosse o grande vilão do processo. Eleger Babá fortalecer um projeto pessoal de Rogério Marinho. Então, infelizmente, ou felizmente, faz parte do processo político, né? Isso é uma coisa natural, a coisa ficou mais ou menos delimitada. De um lado, o nosso presidente da Assembleia, Ezequiel, o deputado João Maia ajudou, a própria governadora Fátima Bezerra, o vice-governador Walter Alves entraram muito fortemente no processo e nós, evidentemente, do outro lado, né, também pedimos aos nossos amigos que ajudassem Babá. Mas eu acho que passado o processo, Babá tem essa experiência, essa maturidade de entender que ele é presidente de uma federação que precisa necessariamente representar o conjunto dos prefeitos. Senador, o senhor, as suas palavras, o senhor começa falando sobre se despir de orgulho e de que todos possam colocar na mesa, deixar as vaidades de lado em acordo com um único projeto. As pesquisas dão conta de que a oposição hoje está muito mais à frente do que a situação. Mas a oposição hoje tem um senador como o senhor que acaba de dizer que vai sair pelo Estado para entender melhor e para conversar com as bases. O senhor acabou de dizer também que defende a candidatura do senador Stevenson para a reeleição. O senhor também falou do ex-prefeito Álvaro Dias, que pode ser tanto o governador como o senador. Quem está aqui na imprensa sempre vê que tem gente demais para vaga de menos. Quem será o que vai dar esse passo para trás e abrir mão? O senhor abriu mão, o senhor não abriu mão de uma candidatura própria em Mossoró. Fala-se em Alisson no PSD, que é um partido que hoje está mais no governo do que fora do governo em nível federal. Quem vai ser? O senhor aceita não ser candidato a governador? Ou só se, por exemplo, for um pré-candidato a vice-presidente? Porque fala-se muito nisso aqui. Menos. Mas fala-se muito nisso. O senhor é um player nacional, o senhor lidera hoje a oposição, numa eventual conjuntura em que, embora os bolsonaristas defendam que o presidente Bolsonaro será candidato, hoje ele está impedido, pelo menos momentaneamente ele está impedido. O senhor toparia hoje abrir mão de ser candidato ao governo, por exemplo, para o prefeito Alisson ou para o ex-prefeito Álvaro Dias? De novo, o senhor não pode ser candidato a senador, só pode ser candidato a governador. Complementar. Eu ia complementar se de fato, pegando esse gancho que o Luiz colocou, se vocês já pensam ou discutiu, com Álvaro principalmente, um indicador. Qual seria o indicador de quem iria? Qual será o critério? O critério, exatamente. Eu acho que o mais importante aí é que a maturação é o tempo quem necessariamente vai se encarregar. Não está na hora. Está na hora da gente se unir. E todos nós entendemos que aquele que tiver melhores condições. E veja, tem 2 personagens que eu não falei, que importante até por dever de justiça, é o senador Zé Gripino, que preside um partido importante que é a União Brasil. Tem um prefeito de Natal. Né? E o nosso aglutinador hoje, que é um dos grandes vitoriosos das eleições de 2026, que é Paulinho Freire, que tem um perfil, inclusive, de ser alguém moderador, conciliador, alguém que ouve, que escuta, e que vai ser muito importante nessa costura. Alguém me disse, e aí eu tenho alguns anos de vida, não vou nem dizer quantos, né, mas eu tenho alguns anos de vida e tenho muito tempo na vida pública. Eu participei de 8 eleições, eu perdi 4 eleições e ganhei 4 eleições. E normalmente, eu sempre que fui candidato, eu fui sem fazer o cálculo político de que eu vou perder ou vou ganhar, porque para mim a política não é o meio de vida. Eu vou viver sem um mandato parlamentar. Tá? Eu faço política porque eu acredito que é um instrumento de transformação da vida das pessoas e eu me sinto vocacionado para isso. Talvez eu não seja, certamente muitos vão concordar, o candidato mais carismático. Né? Eu não sou o estereótipo do político que bate nas costas, que está sempre sorrindo, que faz uma dança do TikTok, dá um pulo para dar um murro, que dança igual o Trump. Não sou essa pessoa. E nem me esforço para ser, porque eu não me sinto esse personagem, não faço questão de fazer esse tipo. Tá? Eu sou quem eu sou e falo o que eu acredito. Tá? E eu estou velho demais para abrir mão de determinados conceitos que eu tenho. Agora, alguém chega a abrir, olha, Rogério, mas você, numa eleição, você está com muita dificuldade, você está pontuando ali, sei lá, nessa eleição, nessa pessoa que você publicou, em Natal eu apareci com 10, 11% de intenção de voto.
Num dos cenários. Num dos cenários. Então, se eu for candidato... No outro você tem quase 15. Mas se eu for candidato, eu lhe garanto que eu farei o meu papel como candidato. Com seriedade, fazendo as propostas adequadas, fazendo o embate de ideias. Tá? E se o critério for a pesquisa, eu não seria senador da República. Se o critério for a pesquisa, Paulinho Freire não seria prefeito de Natal. Então, acho que a gente tem que colocar tudo isso na mesa para avaliar. Então, olha a situação que o estado do Rio Grande do Norte se encontra. Primeiro, a pessoa não pode ter rabo preso, vou dizer com todas as palavras aqui. Ninguém pode ter processos que de alguma maneira lhe impliquem uma situação de subordinação a quem quer que seja. Porque você tem que sentar na mesa com os poderes, é o seguinte, todo mundo tem que ter sua cota de sacrifício. Então, o que é que o judiciário vai ceder, o que é que o Ministério Público vai ceder, o que é que a Assembleia Legislativa vai ceder, o que o Tribunal de Contas da União vai ceder, o que é que o Executivo vai ceder, para que o Estado volte a ter recursos discricionários para investir nos interesses da população do Rio Grande do Norte. Tem que ter coragem de pegar os ativos do Estado do Rio Grande do Norte, que não servem em nada à população, hoje são despesas, e colocá-los à disposição para que nós tenhamos capacidade de, por exemplo, investir na malha viária do Estado, de recuperar os hospitais regionais. Nós temos que ter a coragem, por exemplo, de fazer, não a PPP, mas a concessão da CAERN, de vendermos os próprios que não nos servem, de conversar com os funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Norte para dizer o seguinte: vocês querem ter aumento? Vamos ter aumento. Mas vamos ter aumento se o Estado puder dar o aumento, senão vamos repor a inflação. Não dá para ter aumento real nesse momento e você ter alguém no corredor do Valfredo Gurgel que não seja atendido, que tem uma criança que não tem educação de forma adequada, que tem uma estrada que não esteja em condição de ser trafegada. Então, o Estado do Rio Grande do Norte, ele foi, infelizmente, capturado pelas corporações e por outros interesses. Então, quem vai governar esse Estado tem que ter experiência administrativa, tem que ter desprendimento, não tem que ter medo de perder a popularidade e tem que fazer o que tem que ser feito nos próximos 4 anos para tentar recolocar o Estado do Rio Grande do Norte nos trilhos. E não é um passeio no parque. Ser governador do Estado do Rio Grande do Norte é arranjar sarna para se coçar. É uma tarefa hercúlea para recolocar o Estado nos trilhos. Então, assim, você está querendo ser candidato? Isso para mim é missão. Se essa missão me for otorgada, eu com muita honra e com muito orgulho, tá certo? Eu tentarei fazer e dar a minha contribuição para a história do Rio Grande do Norte. E isso serve para todos aqueles que querem ser candidatos. Pelo menos do nosso lado. Porque do outro lado eu não espero nada, eu só espero a irresponsabilidade, a entrega, a cooptação, a inércia que aconteceu até agora. Ok. Conversamos com o senador Rogério Marinho. Rogério, obrigado mais uma vez. A gente convida um vem. Isso aí.